Desde o início da fé cristã, um tema ecoa entre os séculos, cercado de silêncio, censura e curiosidade: a reencarnação. Uma ideia antiga, presente em civilizações de todo o mundo. Dos hindus à Grécia, dos egípcios aos essênios, sempre houve quem acreditasse que a alma não morre, apenas muda de morada. Mas, e a Bíblia? Será que o livro mais lido da humanidade fala de alguma forma sobre reencarnação? Ou será que essa doutrina foi apagada, arrancada das Escrituras para proteger o poder da fé organizada? Antes de mergulharmos nessa pergunta proibida, é preciso entender: o conceito de reencarnação não é, originalmente, uma invenção oriental. No mundo antigo, vários povos da região da Palestina acreditavam na metempsicose, que é a passagem da alma de um corpo a outro. Filósofos como Pitágoras e Platão falavam dela com naturalidade em seus ensinamentos. E quando o cristianismo começou a nascer, muitos dos primeiros pensadores cristãos já conheciam essas ideias. Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos do século III, escreveu: a alma existe antes do corpo e retorna à carne segundo a necessidade de sua purificação. Essa frase, vinda de um dos pais da Igreja, soa perigosamente próxima do conceito da reencarnação. Orígenes acreditava que a alma era eterna e progredia espiritualmente ao longo de várias existências. Por séculos, essa ideia foi debatida, até que, em 553 d.C., no Segundo Concílio de Constantinopla, ela foi oficialmente declarada heresia. A partir daí, qualquer menção à preexistência da alma foi banida dos textos e catecismos. Mas, e o que diz a Bíblia sobre isso? Será que ela carrega outro entendimento? Alguns versículos continuam intrigando estudiosos e teólogos até hoje. Em João 9:1, lemos: e, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Pare e pense. Por que os discípulos perguntariam se o homem cego havia pecado antes de nascer? De onde viria essa ideia, senão da crença de que a alma existia antes do corpo? Outro exemplo está em Mateus 17:12, quando Jesus diz sobre João Batista: Elias já veio, e não o reconheceram. O próprio Jesus, segundo os evangelhos, identificava João Batista como a volta do profeta Elias, não em espírito simbólico, mas em missão e essência. Essa passagem é uma das mais citadas por quem defende que a Bíblia insinua a possibilidade de renascimento espiritual, de uma alma que retorna para cumprir novos propósitos. Em outro trecho, em Mateus 11:14, Jesus diz claramente: e, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que havia de vir. Essa frase ecoa até hoje como uma semente de dúvida. Estaria Cristo falando de uma metáfora, ou revelando um mistério mais profundo da existência? No Antigo Testamento encontramos o conceito de Ruach, o sopro divino, a centelha da vida que Deus sopra em Adão. Esse mesmo sopro aparece repetidamente em outras pessoas, como se o mesmo Espírito pudesse animar diferentes corpos ao longo da história. Seria apenas uma metáfora poética, ou uma pista teológica sobre a imortalidade da alma? Os livros apócrifos banidos dos cânones oficiais falam com ainda mais clareza. No livro da sabedoria, lê-se: eu era uma alma boa, e entre os filhos dos homens obtive um corpo puro. E isso sugere uma alma pré-existente que busca corpos diferentes, uma visão bem próxima da reencarnação. Muitos textos desse tipo foram simplesmente deixados de fora da Bíblia que conhecemos hoje. Os defensores da reencarnação afirmam que essa exclusão foi política, não espiritual. No século VI, o Império Bizantino e a Igreja precisavam controlar a fé das massas. Se as pessoas acreditassem que poderiam voltar e ter novas oportunidades, o medo do inferno perderia poder. A culpa e o castigo deixariam de ser eternos. E, para uma estrutura religiosa que se sustentava no perdão concedido por sacerdotes, isso era perigoso demais. Por outro lado, teólogos tradicionais afirmam que a Bíblia é clara.
Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Este versículo de Hebreus 9:27 é considerado o golpe final contra qualquer ideia de reencarnação. Mas há quem responda: talvez o autor se referisse apenas à morte física de uma vida específica, antes do julgamento que ocorre após cada passagem, e não a uma proibição literal de retorno. A verdade é que a Bíblia nunca define claramente o que acontece entre a morte e o juízo. Ela fala de ressurreição, de sono espiritual, de retorno glorioso, mas também de transformação, purificação e da alma que segue viva mesmo sem o corpo. E nesse silêncio entre as linhas, alguns enxergam um espaço para o mistério. O próprio Jesus falou de nascer de novo. Em João 3,3, ele disse a Nicodemos: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus responde: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Muitos interpretam isso de forma simbólica, um renascimento pela fé. Mas outros enxergam um eco profundo da própria reencarnação, o renascimento espiritual em diferentes formas, até que a alma alcance o reino. E há ainda os relatos de visões, de lembranças, de memórias antigas que desafiam o esquecimento. Seriam ilusões? Coincidências? Ou ecos de vidas passadas, guardados na alma que nunca morre? Entre a fé e o mistério, a reencarnação continua sendo um dos temas mais proibidos da teologia cristã, e talvez por isso mesmo, o mais fascinante. Seja como for, há algo que ninguém pode negar. A Bíblia fala de transformação, de renascimento, de evolução da alma. E talvez o nome que damos a isso seja apenas uma questão de linguagem. Afinal, se a alma vem de Deus, por que não poderia voltar tantas vezes quanto for preciso, até aprender a amar como o próprio Criador? A reencarnação existe na Bíblia? Historicamente não de forma explícita, mas espiritualmente. Há quem diga que a resposta está escrita nas entrelinhas do próprio coração humano. Afinal, como disse o Mestre, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A reencarnação pode não ser uma doutrina bíblica oficial, mas é, sem dúvida, uma pergunta divina. Uma pergunta sobre justiça, propósito e o mistério da alma. E talvez, apenas talvez, a resposta não esteja nas páginas da Escritura, mas na jornada que cada um de nós percorre dentro dela. E você, o que acredita? A alma vive uma única vez, ou retorna até encontrar a luz? Comente aqui embaixo, compartilhe este vídeo e inscreva-se no Misteriosa Escritura para descobrir os segredos que o tempo tentou apagar. Que Deus esteja sempre com todos.